meu brother? Aqui o professor André Menezes, o bravo da biologia, né? Eu tenho aqui, ó, estatura mediana, uso calça jeans e camisa preta, sou branco, estamos em um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa onde eu utilizarei para fazer anotações. E vambora a nossa aula de hoje! Nevou por aqui, hein? Nevou! E na aula de hoje vamos falar sobre problemas ambientais, sobre poluição, um tema sempre muito recorrente nas nossas provas, beleza? Bora para a primeira questão. O bioma da Amazônia é composto por uma floresta tropical úmida e tem apresentado longos períodos de seca nos últimos anos. Essa floresta participa do ciclo hidrológico local e também em outras regiões do continente sul-americano. Os períodos de seca na Amazônia, cada vez mais extensos e frequentes, têm causas relacionadas à elevação de taxas atmosféricas de gás carbônico e metano, variação na composição atmosférica do gás nitrogênio, destruição parcial da camada de ozônio na atmosfera, diminuição do gás oxigênio na composição da atmosfera, reflexão dos raios ultravioletas solares pela atmosfera. Gente, todos nós sabemos, gente, que a questão dos extremos climáticos, ela está relacionada com o aumento de gases estufa para a atmosfera. Bem, para a gente entender melhor isso, a gente vai contextualizar, claro, com o nosso sistema planetário. A utilização cada vez mais desenfreada de combustíveis fósseis e também o consumo de carne vermelha associado à criação de gado, a liberação de metano em grandes quantidades para a nossa atmosfera absorve uma quantidade de radiação infravermelha absurdamente grande, liberando essa energia para o planeta na forma de calor. Esse calor, ele fica preso por essa camada de gases estufa, fazendo com que a gente tenha uma sensação de um ambiente ali, ó, abafado. O ar quente, ele vai ficar retido nessa região, causando a sensação realmente de uma estufa. Isso é o chamado efeito estufa. É claro que isso daí vai estar associado também a outros fatores, como também da alteração do ciclo hidrológico, fenômenos meteorológicos adversos como El Niño, Laninha, e tudo isso potencializando os chamados extremos climáticos. Por isso que as secas tendem a ser mais secas, as cheias tendem a ser mais cheias, e períodos de chuva com chuvas mais intensas e mais torrenciais, certo? Então, algo que a gente observa realmente está relacionado a esse aumento desenfreado dos combustíveis fósseis. Mas como eu posso diminuir esses fatores ambientais? Bem, a gente pode diminuir, gente, o avanço desses extremos adotando medidas alternativas, principalmente de produção de energia. Dentre elas, excelentes opções que não poluem a atmosfera e não liberam gases de estufa, como a energia solar, a energia eólica. São opções excelentes, principalmente para gente que vive aqui no Brasil, certo? A nossa principal matriz energética, que é a matriz hidrelétrica, ela não é uma alternativa limpa, tá, gente? Por quê, prof? Eu sempre achei que as hidrelétricas eram alternativas limpas. Pois é, a grande questão é que, ao se represar o rio para a construção da hidrelétrica, você tem uma área de alagamento muito grande. E essa área, toda a vegetação e animais que ficam nela são mortos e entram em processos de decomposição, aumentando a liberação de gás carbônico para a atmosfera, ou seja, prejudicando, tá, o efeito estufa também. Além de você alterar o ciclo dos rios, né, ter impactos culturais, sociais, porque as pessoas que moram naquelas áreas precisam ser remanejadas. Então, tudo isso, gente, são impactos que a construção de hidrelétricas eles vão causar. Então, para o Brasil, que é um país de sazonalidade também de águas, você também não pode contar com a hidrelétrica 100% dos dias do ano, porque terá um período de seca. E a hidrelétrica, como o próprio nome diz, funciona com a presença de água. Então, sem a água, como que eu vou fazer funcionar uma hidrelétrica? Será que nunca pensaram nisso? Pois é, aí você vai ter a alternativa das termoelétricas, que usam carvão mineral e poluem um absurdo de pior. Resultado, não é uma alternativa muito boa. Alternativas, então, boas, eólica e solar, beleza? E respondendo aqui a nossa primeira questão, claro, a elevação das taxas atmosferas de gás carbônico e metano. Lembrando que o gás carbônico é proveniente da queima de combustíveis fósseis,
tá? E o metano dos gases liberados pela criação de gado, pelos animais da criação de gado. Tudo bem? Beleza. Bora para a próxima questão. Nódulos presentes nas raízes das plantas leguminosas são formados a partir da relação ecológica entre esses vegetais e as bactérias do gênero Rhizobium. Dentro desses nódulos, as bactérias fixam determinado nutriente, o que permite sua absorção pelos vegetais. O texto refere-se a etapas do ciclo do... Bem, essa daqui é bem barbada pra gente, né? Nitrogênio, fósforo, hidrogênio, oxigênio, carbono. Bem, gente, não, muito fácil, hein? A gente sabe que isso daqui se refere ao ciclo do nitrogênio. Gente, as bactérias do gênero Rhizobium são essas bactérias aqui, olha só. Elas ficam presentes formando esses nódulos que a gente está observando aqui, ó, nas raízes de planta. Ah, prof, qualquer planta? Não, gente, não é qualquer planta. Apenas planta do grupo das leguminosas. Aí entra em leguminosa soja, feijão, né, ervilha. Então, as raízes dessas plantas absorvem o nitrogênio da atmosfera, que está na forma de gás N2, e transformam esse nitrogênio aqui em formas que a vegetação ela pode absorver. Normalmente ele vai produzir ali, ó, amônia, NH3, só que os vegetais não conseguem, gente, produzir, absorver essa amônia, porque ela é muito tóxica. Então eu tenho que transformar essa amônia em NO3-, que é o nosso nitrato. Olha bem para mim agora, cara. Planta absorve nitrato. A única forma que planta absorve é nitrato. Não absorve nitrito, não absorve amônia, absorve nitrato. Então eu tenho que transformar as formas de nitrogênio em nitrato para que a planta possa absorver esse nitrogênio e esse nitrogênio possa ser usado para compor sua proteína, seus ácidos nucleicos, que são os componentes que usa o nitrogênio, beleza? Aí volta para cá. Formei nitrato, aí a planta absorve nitrato. Esse nitrogênio vai ser usado para proteínas e ácidos nucleicos caindo na cadeia alimentar, certo? Esse processo, gente, de retirada do nitrogênio da atmosfera para o solo, nós chamamos de quê? Fixação. Transformação da amônia em nitrito, nitrito em nitrato, eu chamo isso de quê? Nitrificação. E quando eu devolvo o nitrogênio para a atmosfera, eu chamo de desnitrificação, certo? Então, gente, são 3 processos diferentes, tá? Aqui embaixo, ó, é a nitrificação, certo? É a nitrificação. Então, são 3 processos. Retirei nitrogênio da atmosfera, eu faço fixação. Eu estou manipulando o nitrogênio na forma de amônia até nitrato, isso é nitrificação. Quando eu pego o nitrato e devolvo para a atmosfera, eu chamo de desnitrificação. Tudo isso vai ser realizado por micro-organismos. Sempre quem? Bactérias. Bactérias. Gente, só bactéria, tá? Que vai agir nesse processo. A fixação é bactéria, tá? A nitrificação, bactéria, nitrossomona, nitrobacter. Devolução do nitrogênio para a atmosfera, bactéria também. Tu entra lá as pseudomonas. Então, as bactérias são os principais indivíduos que participam desse processo. Beleza? Não esquece. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Essa daqui ficou fácil pra gente. Questão 2. Tá? O texto, então, se refere ao ciclo do nitrogênio. Claro, não poderia ser outro. E para a gente finalizar a terceira questão, mudanças climáticas têm um caráter global. Os seus efeitos já são uma realidade. É grande o desafio que marcará a nossa época, garante o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. As evidências científicas, nesse sentido, são nítidas.
A seguir estão elencadas duas delas. Primeira, o ser humano, com sua atividade agropecuária e suas emissões, está afetando a composição da atmosfera. Opa! Atividade agropecuária. Que eu vou me lembrar em atividade agropecuária? Ah, cara, você vai lembrar de quê? Dos gases da vaca. Vai liberar o quê? Metano. CH4, metano. Metano, ó, 20 vezes mais estufa que o gás carbônico. 20 vezes. Ou seja, prejudica 20 vezes mais do que o carro que você dirige. A crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera está contribuindo para o aumento do efeito estufa, consequentemente da temperatura global. Sim, aí nesse caso, a gente entra aqui, claro, com o gás carbônico produzido, né, por motores de veículos, né, produzido também por indústrias. Tudo isso vai ser liberado para a atmosfera. Aí esses gases estufa vão fazer aquela barreira que eu falei para vocês. Os gases vão ficar presos aqui. Olha a vaca aqui, olha a vaca. Metano, CH4. Prof, como é que eu poderia minimizar a liberação de metano? Você tem, tá, uma alternativa energética que são usinas metanogênicas, onde você usa as fezes desse animal e produz metano como gás natural. E esse gás, ele é inflamável. Então você pode usar metano, cara, como gás de cozinha, você pode usar metano como gás para abastecer um carro, um veículo. Tudo são alternativas energéticas, certo? Muito bem. Então, analisando aqui, a gente tem, ó, óxido nitroso também, que é um outro gás estufa, liberado principalmente, ó, agricultura, gasolina, etc. Certo, gente? Então, como nós já falamos, temos alternativas energéticas para minimizar esse processo, certo? Ah, prof, mas por que fazer é tão difícil? Não é que seja difícil, né? Falta aí um pouco, né, de molejo, falta um pouco aí de vontade também, certo? Mais incentivos a veículos elétricos também poderia minimizar o consumo de veículos movidos a combustíveis fósseis, certo? Mais investimentos em usinas solares, parques eólicos, também poderia minimizar a dependência de hidrelétricas e também do petróleo. Tudo isso, gente, são alternativas, né? Se quiser fazer, faz. Ponto. Continuando, então, vamos às nossas alternativas. Dois fatores que contribuem consideravelmente para o aquecimento global a gente viu ali que a gente tem, né, o metano liberado, né, pelos animais, você tem óxido nitroso pela indústria, você também tem gás carbônico, né, pela queima excessiva dos combustíveis fósseis. Pode falar o que for, mas a queima excessiva de combustíveis fósseis vai ser de longe o nosso principal vilão para o efeito estufa hoje. Beleza, gente? E é isso, moçada, é isso, né? O nosso ano está aí se encerrando, um nervosão aqui, ó, gentil, sinistro aqui pra vocês, certo? Falamos de efeito estufa, falamos de problemas ambientais, tá? Baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga o Preveste UEA nas redes sociais, siga o Brabo da Biologia também nas redes sociais. Um abraço forte pra vocês, gente, e a gente se vê aí nos nossos aulões da UEA, beleza? Não perca, um abraço, tchau!